Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui de volta com a nossa escola bíblica dominical da UPA, aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Começamos um tema novo na semana passada com a Letícia. Se você não assistiu a aula, tá aí no YouTube, na nossa playlist Escola Bíblica Dominical, classe de adolescente. Hoje é domingo, dia 30 de julho. Na semana passada, a Letícia, dia 23 de julho, começou o tema novo da nossa revista. A gente teve uma caminhada longa aí, como ela mencionou muito bem, fazendo uma viagem pela história da redenção, desde lá do Gênesis até o livro do Apocalipse. Está tudo aí no YouTube, se você quiser acompanhar, visualizar, vale muito a pena. E aí a gente começou, na semana passada, o tema sobre os encontros de Jesus. Na verdade, não é? Até o tema é sugestivo, não só os encontros, mas assim, encontros e desencontros, ou seja, encontros que foram muito legais, encontros que foram abençoadores, não é, que transformaram a história da igreja para o bem, vamos dizer assim, e outros encontros difíceis, complicados, cuja a lição para nós é muito mais de advertência, de cuidado, de atenção. Pois bem, se na semana passada a Letícia introduziu o tema aí pra gente, falando sobre como Jesus não faz distinção, não é, dos encontros com as pessoas, não importa se era famoso, se não era famoso, se era rico, se era pobre, se era judeu, se não era judeu, culminando ali com o exemplo dos discípulos, aqueles homens que foram chamados para andar com Jesus, como eles eram tão diferentes. Muito legal o destaque que a Letícia faz, lembrando que o que eles tinham em comum era exatamente o chamado de Jesus. O que eles tinham em comum era o chamado que Jesus deu a cada um deles. Era isso que os unia, além, é claro, da necessidade que todos eles possuíam de serem achados, abençoados, amados por Jesus. Pois bem, hoje é a nossa segunda lição com um tema que vai entrar naquele ali desencontro, digamos assim, não é? Naquele encontro de Jesus que é difícil para Jesus, não é? E que vai deixar lições preciosas para a gente, como a gente vai perceber hoje. Por isso eu já peço que você abra aí a sua Bíblia. A gente não vai ler agora, vamos ainda refletir um pouquinho, né? Mas já vai abrindo a sua Bíblia aí em Mateus, no capítulo 4, nos versículos de 1 a 11. Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, é o texto que vai nos conduzir aqui na nossa reflexão. Por quê? Você vai ver aí, se a sua Bíblia é semelhante, parecida com a minha, você vê que tem um título aí em Mateus capítulo 4, chama A Tentação de Jesus. A tentação de Jesus, exatamente. Jesus tem um encontro aqui com o Satanás, com o diabo. Que isso, Diego? Que doideira é essa? Como é que é isso e tal? Tá aí, gente, tá escrito na Bíblia, para o nosso aprendizado, para a bênção da nossa vida, um momento difícil no ministério de Jesus, que deixa lições profundas para a gente. E aí, a partir desse encontro de Jesus com Satanás, a gente vai recolher algumas lições. Por exemplo, a gente vai ser chamado a pensar aqui nesse tempo breve aqui da gente, e a gente vai refletir a partir daqui também, né? Quais são as nossas prioridades? Onde é que está o nosso coração? O que a gente está seguindo de verdade? Será que a gente está seguindo a nossa vontade? Ou será que a gente está seguindo a vontade de Deus? Porque tentação fala sobre isso. Não apenas isso. Não é? Se a gente está em dificuldade para reconhecer isso, para enfrentar as tentações, para saber qual é a vontade de Deus, para saber se aquilo que a gente está seguindo, os desejos do nosso coração, a vontade do nosso coração. Não, peraí, Diego, só estou com vontade de fazer isso, de fazer aquilo. Não, Diego, pô, eu só tenho feito isso, feito aquilo. Ok, será que isso agrada a Deus? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E a Bíblia vai nos dar um norte em relação a isso, vai ajudar a gente a se localizar, né? E finalmente, a gente vai ver um pouco sobre como que Deus nos ajuda a lutar contra as tentações. Então, assim, é um tema importante, é um texto importante do texto, e eu espero profundamente que Deus nos abençoe. Lembrando que a gente tem o nosso encontro aqui no YouTube, não é? Dominicalmente, a gente publica aqui as aulas em vídeo, mas também estamos presencialmente
aqui na Rua da Passagem, no número 91, na Igreja Presbiteriana de Botafogo, todos os domingos às 9h30 da manhã. Nós temos aula de escola bíblica dominical. Eu, Letícia e Daniel dividimos aqui a classe e é uma alegria a gente estar junto. Vamos orar então para começar a nossa aula e aí refletir um pouco mais sobre isso que a gente tem falado até aqui? Feche os olhos, vamos falar com o Senhor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui juntos, através da internet, em torno da Tua Palavra. Fala o nosso coração e nos ajuda, Pai, a reconhecer a Tua boa mão sobre nós. Abençoa-nos assim, é como nós oramos, agradecidos, no nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Beleza? Vamos lá, então. O que a gente vai falar aqui? A gente está falando sobre encontros de Jesus, hoje sobre um encontro tenso, um encontro difícil. Se a gente puder resumir aqui a nossa lição em poucas palavras, já para adiantar um pouco aqui o que a gente vai falar, é que, em primeiro lugar, a tentação ou as tentações que a gente sofre, Diego, que papo é esse de tentação e tal? Cara, tentação é aquilo que surge diante de nós, uma proposta, uma situação, um contexto, uma atitude, uma ação, alguma coisa, alguma realidade, que vai mostrar para onde está inclinado o nosso coração. Como assim, Diego? Ou seja, para onde a gente está pendendo. Pensa numa balança, conforme você vai colocando os pesos ali, antigamente, hoje a gente vai no mercado, por exemplo, a balança é eletrônica, mas naquela época, antigamente a balança não era eletrônica, talvez você não tenha nem visto, talvez tenha visto em filme já, A balança, ela tinha dois lados, e de um lado ficavam as referências, ou seja, os pesos. Então tinha uns pezinhos, assim, cada um tinha 200 gramas, 100 gramas, meio quilo, 1 quilo, botava a referência de um lado e do outro colocava o arroz, o feijão, o milho, a soja, a carne, enfim, o que estivesse sendo comprado ali. E aí, de acordo com o peso, a balança ficava equilibrada ali ou não. Então, assim, comparando, as tentações mostram para onde que o nosso coração está pesando, vamos dizer assim. Se o nosso coração, eu estou chamando de coração a nossa vida, os nossos sentimentos, os nossos desejos, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente tem vontade de fazer, se o nosso coração está pesando mais para Deus ou para nós mesmos, ou para a vontade do mal, a vontade do diabo, como a gente vai ver aqui no texto, em algo que aconteceu com Jesus, que Jesus foi tentado, e nós também somos tentados hoje ainda. Então, assim, esse é o tema da nossa lição hoje, E aí, quando a gente é alertado sobre isso, opa, peraí, não, cara, que bom, Eu tô indo assim, graças a Deus, de acordo com a vontade de Deus, para onde Deus está me chamando, buscando a palavra de Deus. Opa, peraí, meu coração tá pendendo, tá pesando para o outro lado, Então a gente vai encontrar um pouco sobre o auxílio bíblico para a gente lidar com isso. E aí alguém pode pensar, puxa, Diego, mas esse negócio de encontro com o diabo, encontro com Satanás, meio esquisito isso, Parece um filme de terror, Parece que, daqui a pouco vai aparecer um cara de vermelho, com um chifre, um tridente, aquela imagem bem caricata de Satanás, bem caricata do diabo, Que isso é um grande engano. Isso é um grande engano. Ninguém aqui está falando de filme, de caricatura, de ficção, de brincadeira, não. Nós estamos falando de um momento real que a Bíblia descreve para a gente, que é o próprio Cristo de frente com o mal, de frente com Satanás e sendo tentado por Satanás. Como eu disse no começo da nossa aula, é um texto que traz lições para a gente tremendas, para a nossa vida hoje, para a nossa vida agora, tem a ver diretamente com a nossa vida prática. Não é algo que ficou lá no passado, que Jesus enfrentou, uma historinha assim exemplar e tal, não. Porque pensa comigo, gente, eu vou até tomar uma água aqui, molhar aqui a palavra, como o pessoal falava antigamente. Deixa eu molhar aqui a palavra. Pensa comigo, gente, olha só. Você pensa em um amigo seu, mas um amigo assim do peito, aquele amigo que você confia, aquele amigo que é a sua pessoa, não é como diz lá o pessoal do Grey's Anatomy, não sabe o que é, dá um Google lá que você vai saber, my person, minha pessoa. Pensa, pensou?
Pergunto agora para você. Você mentiria para essa pessoa? E aí, sim ou não? Pensa aí. Pô, Diego, que pergunta doida, né? Como é que eu vou mentir para alguém que é meu amigo? Não, pensa aí. Né? Provavelmente você disse não, né? E disse de primeira que não, não é? Agora eu pergunto para você, mas e se como fruto dessa mentira você recebesse R$ 1 milhão? E aí, R$ 1 milhão é um bom dinheirinho, né? Dá para se fazer algumas coisas. Talvez, né, alguém tenha pensado, pô, peraí, 1 milhão, segura aí, né? Como é que você se sente? Será que você se sente bem? Será que está tudo bem para você? Não é você enganar, mentir, trair, fazer alguma coisa de mal com alguém que você tem certeza absoluta que ama você? Você se sente bem com isso? Peraí, antes de responder, né? Mas e se essa mentira, se esse engano, se essa traição, se essa maldade de alguma maneira, não é, trouxesse algum benefício para você? Por exemplo, não é? Enganar seu pai, enganar sua mãe, mentir para o avô, mentir para a avó, né? Trair o esposo, a esposa. Não é? Ué, Diego, mas talvez, né, alguém fique balançado. O que eu estou falando aqui, gente? Essas são circunstâncias, não é? A mentira, o engano, a traição, que toda hora surgem diante de nós. Toda hora nós somos tentados a fazer isso de alguma maneira, em algum aspecto. E aí o que vai fazer com que a gente resista a essa tentação, que a gente negue a essa tentação, porque, puxa, né, trair um amigo, né, fazer mal a alguém que você sabe que ama você, que confia em você. Puxa, Diego, isso é muito chato. Eu não gosto de fazer essas coisas, não. Eu não gosto de falar isso, não. Porque, veja, isso acontece toda hora, gente. Toda hora. Eu tive uma experiência interessante que a pessoa com quem eu interagi ficou assim, meio de boca aberta. Né? Uma vez eu estava concorrendo a uma vaga de trabalho e eu seria promovido na empresa, e aí chegamos eu e um outro colega à última fase do trabalho, a última fase, as últimas entrevistas, os últimos exames ali, e aí eu acabei de fazer o meu exame. Tinha alguns testes no computador, no pacote Office, no Excel e tal, né? A gente tinha assim um edital de como seria aquilo, como é que iria acontecer, eu e o outro rapaz, era um outro rapaz. Aí eu acabei de fazer. Isso eu deveria ter uns 21, 22 anos, ou seja, tem muito tempo, eu tô com 39 agora, né? E aí, acabou o teste e tal, eu saí da sala, e aí o rapaz veio me procurar. E aí, Diego, como é que foi o teste, cara? Foi legal. Nós éramos colegas de trabalho, trabalhávamos no. Éramos de equipes diferentes, mas no mesmo ambiente, né? Ele estava concorrendo a um cargo que fazia parte ali daquele contexto. E aí eu falei pra ele, falei, cara, foi assim, teve isso, teve aquilo, a moça me perguntou isso, o teste foi esse, o teste foi aquele, tal, tal, tal. Eu comecei a falar muito mais do que ele me perguntou. E eu percebi que, à medida que eu falava, ele foi ficando meio assim, surpreso, meio, né? Tipo, eu não sei se ele ficou meio desconfiado, se ele achou que eu tava mentindo, se ele achou que eu tava exagerando e tal. Eu sei que quando eu acabei de falar, ele fez um meio assim, me agradeceu. E depois eu fui comentar com os outros colegas, aí todo mundo ficou, mas Diego, tu falou tudo pra ele. E era verdade? Eu falei, gente, claro que era verdade. Falei tudo aquilo que eu fiz. Pode ser que o teste dele seja diferente e tal. Não, mas Diego, ele tá disputando com você. Eu falei, ok, gente. Se eu tiver que ser aprovado, eu vou ser aprovado porque o gerente, o diretor que está fazendo o exame achou que eu sou competente para a vaga, nesse momento. Não é porque eu menti, porque eu prejudiquei, porque eu dissimulei, porque eu enganei. Não, é porque aquela pessoa que está me examinando e examinando a ele entendeu que nesse momento da história eu sou uma opção melhor. E aquilo foi marcante para mim, para ele. Acabou que eu fui aprovado, né? Ele veio falar comigo depois, me agradeceu, falou: "Caramba, Diego, tudo aquilo que você falou, realmente eles falaram comigo também e tal, comentaram comigo, não sei o que lá, me ajudou muito. Pô, parabéns. Deus te abençoe". E foi muito legal. Foi muito legal. Por quê, gente? E assim, desculpa até usar esse exemplo pessoal, mas aqui para mim foi muito marcante, é que a tentação da gente enganar o outro para poder se dar bem de alguma maneira é muito grande e está perto de todos nós.
E Jesus passou por isso. Jesus passou por isso. Então, vamos ver como é que ele lidou com isso, né? Agora sim, Mateus capítulo 4, versículos de 1 a 11, o texto diz assim: A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Aqui já tem um dado interessante, né? Jesus não foi por livre iniciativa. Ele foi levado pelo Espírito Santo. Então ele estava com Deus, estava com o Espírito Santo ali. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, Jesus jejuou. Não fala que ele não bebeu, ele não comeu. Então ele estava com fome, né? Então o tentador, Satanás, aproximou-se, lhe disse: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. É a primeira tentação. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Segunda tentação. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda a terceira tentação. O diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Esse é o texto, gente. Então, assim, para a gente caminhar aqui, estão quase 20 minutos, né? A primeira tentação, nós vimos 3 tentações, não é isso? É uma tentação para que as nossas necessidades sejam atendidas. Repare, né? Uma tentação para que as nossas necessidades sejam atendidas. Porque pensa em Jesus. Jesus, em primeiro lugar, não é? Você percebeu o contexto? Jesus está no deserto em jejum durante 40 dias. Ou seja, Jesus estava debilitado fisicamente, estava com fome, estava cansado. E aí chega Satanás e tenta ele, faz com que essas pedras se transformem em pães. Parece uma coisa simples e até meio óbvia, não é verdade? Se Jesus está com fome, se Jesus tem o poder para transformar aquelas pedras em pães, que de fato ele possuía esse poder, qual é o problema? Jesus tem o poder para fazer aquilo, Jesus tem o direito de fazer aquilo, vamos dizer assim, porque ele está com fome, não é? Ele tinha a necessidade de comer, mas Jesus resiste àquela tentação. Você reparou na resposta de Jesus? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Que coisa esquisita isso, Diego, não estou entendendo. Qual é o problema de transformar aquela pedra em pão? Qual é o problema de comer? Tudo bem, a gente não vive só de pão, a gente também vive da palavra de Deus, mas por que não transformar? Essa é a pergunta. Por que não transformar aquelas pedras em pães? E veja que até as circunstâncias corroboravam com aquilo. Primeiro, era o deserto, o meio do nada. Ninguém ia ver. Opa, peraí. 2 pessoas, pelo menos, iriam ver, né? Uma, o próprio diabo, que estava tentando Jesus. Em segundo lugar, Deus ia ver. Né? E claro, o próprio Jesus. Então, assim, não importa se está longe, se está perto, se ninguém está vendo. Né? O que importa sou eu. O que importa é o que está acontecendo diante de Deus. Esse é o ponto aqui. Gente, o problema, né, para responder de forma objetiva, em primeiro lugar, aquela era uma tentação do diabo. Era o diabo que estava dizendo. Então a gente tem que estar atento para isso. Jesus está atento. Peraí, por que o diabo está falando isso? Não é? Porque a implicação daquilo
tinha a ver com, e aqui muita atenção, gente, com o engano de que nós podemos suprir as nossas próprias necessidades. Esse é o ponto. A ideia era que Jesus, e nisso consiste a tentação, não precisava do Pai, não precisava de Deus, não precisava da palavra de Deus, da orientação de Deus. Ele se bastava. E veja, gente, é o próprio Deus. Jesus Cristo é o próprio Deus. O diabo aponta Jesus aponta para o diabo e fala: nem só de pão viverá o homem. Ou seja, nem só do atendimento das minhas necessidades, por mais lícitas que elas sejam, por mais necessárias e importantes que elas sejam, eu não posso prescindir, eu não posso abrir mão de Deus, do cuidado de Deus, da palavra de Deus, da orientação de Deus. Esse é o ponto aqui. E aí, quais são as lições aqui que a gente pode começar a tirar? Primeiro, não é uma grande advertência para todos nós. Porque, como eu falei no início, esse tipo de situação surge diante de nós todos os dias. Né? E veja, no caso de Jesus, era uma necessidade real. Ele realmente estava com fome, ele realmente estava debilitado. Mas a ideia que Satanás queria colocar diante dele naquela tentação era assim: esquece Deus, você não precisa de Deus, você mesmo pode dar seu jeito aqui, se vira aqui. Né? O problema, gente, piora quando a gente cai na tentação, que já é ruim de qualquer maneira, né? Não apenas porque estamos com uma necessidade, mas porque temos um desejo no coração. E aqui é muito importante. Não é nem o caso do texto. O texto está falando de necessidade. A gente está abrangendo, está aumentando aqui a discussão. Às vezes, nós somos tentados por necessidades reais. Da gente abrir mão de Deus para atender aquela necessidade. Às vezes, nós somos tentados simplesmente por desejos do nosso coração. Ou seja, uma coisa é aquilo que eu realmente preciso. Outra coisa é aquilo que, por alguma razão, seja ela cultural, por exemplo. Então, assim, a cultura aqui no Brasil e aqui no Rio de Janeiro fala pra gente um monte de coisa que a gente tem que ter e tem que fazer. É ou não é verdade? É diferente da cultura, sei lá, da Coreia, de Singapura, da Malásia, não é? Dos Estados Unidos. E mesmo assim, em cada um desses lugares, dependendo da região, é um determinado biotipo, é um tipo de cabelo, é uma roupa, é um tênis, é um carro, não é? São desejos que a cultura impõe a cada um de nós. Uma determinada marca de telefone, como, não é, a que eu estou utilizando aqui para poder filmar a nossa aula, não é? Seja por uma inveja, um sentimento de inveja, por um sentimento de raiva, ou um sentimento de amargura, alguma rivalidade, a gente quer ser melhor, quer ser maior, quer aparecer mais. Ou seja, gente, né, eu posso ser tentado por necessidades legítimas. E o que é necessidade legítima? Ora, não é comer, beber, tem que beber água para sobreviver. Eu não preciso beber um champanhe de 200 anos, sei lá, nem sei se tem isso, né, para sobreviver. Esse é o ponto, não é? Esse é o ponto. Eu não preciso comer uma comida de 200 mil reais para sobreviver. Uma comida de 10 reais vai me alimentar, né? Esse é o ponto aqui. E aí, a nossa revista aqui nos ajuda com algumas perguntas para a gente identificar se aquilo que eu estou buscando, não sei ainda se é um desejo ou se é uma necessidade. Aquilo que eu estou buscando é um desejo ou uma necessidade? É bom ou é ruim? Não necessariamente, desculpa, né? Até melhor dizendo, não necessariamente um desejo é uma coisa ruim, mas pode ser. Então eu preciso fazer algumas perguntas. Primeiro, não é? Aquilo que eu busco, uma primeira pergunta, é essencial para mim? Ou seja, é algo que eu preciso para sobreviver? Eu preciso para me alimentar, para me locomover, para me desenvolver como pessoa. Ou seja, é essencial para mim? É uma primeira pergunta. Mas não apenas essa. Uma segunda pergunta: isso que eu busco vai promover a glória de Deus? Ou seja, vamos supor que eu atinja, não é, que eu conquiste, que eu consiga aquilo que eu estou buscando. Isso vai promover a glória de Deus?
Deus vai ser glorificado, exaltado, ou seja, as pessoas vão olhar para mim com aquilo que eu estou buscando e vão dizer, puxa, louvado seja Deus, que bom que Deus abençoou o Diego, abençoou a Maria, abençoou o João com isso, né? E aí agora eles podem fazer isso, podem fazer aquilo, essa é a ideia, né? Mas essa é uma segunda pergunta. Terceira pergunta, isso que eu estou buscando vai prejudicar alguém? Vai fazer mal a alguém? Eu preciso pensar nisso. Vai machucar alguém? Vai maltratar alguém? Uma quarta pergunta. Qual é a relevância disso que eu estou buscando no tempo? Na história? Qual é a relevância? Como assim, Diego? Daqui a um ano. Daqui a um ano. Vamos supor que eu esteja em busca dessa garrafa. Daqui a um ano. Qual é a diferença dessa garrafa na minha vida? Na vida das outras pessoas? Vai ser uma coisa boa? Vai ser uma coisa irrelevante? Vai ser uma coisa importante? Vai ser uma coisa que vai transformar a minha vida e a vida de outras pessoas? Gente, eu não sei se estou conseguindo me fazer entender. Eu estou até me estendendo um pouco nesse tema, porque essa é uma das tentações mais comuns. A gente pode estar sendo tentado a fazer o mal, a brigar, a arrumar confusão na nossa casa, na nossa família, com quem a gente ama, por coisas que, por exemplo, não são essenciais para nós, por coisas que, por exemplo, circunstâncias, situações que não promovem a glória de Deus, por coisas, circunstâncias, situações que vão prejudicar alguém e que daqui a pouco não vão ter relevância nenhuma, não vão significar nada, vão estar obsoletas, ultrapassadas. A gente precisa pensar nisso. Essa é uma tentação. Eu vou passar mais rapidinho por causa do nosso tempo que já está estourando, não é? A segunda tentação, ela tem a ver, gente, ela é muito importante também, valeria a pena a gente gastar um pouco mais de tempo, mas eu vou ficar meio contido aqui, não é? Ela tem a ver com a nossa identidade. Porque veja o que o diabo fala aí nos versículos 5 e 6 de Mateus capítulo 4. Ele coloca Jesus no pináculo do templo e ele faz um questionamento. Ele fala assim, se você é o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Veja, ele vai falar ali dos anjos, ele vai citar um texto bíblico. Isso é algo interessante. As tentações de Satanás, elas são a partir do texto bíblico, ou seja, ele está deturpando, o texto bíblico, ele está usando o texto bíblico da maneira errada. Aí é o Salmo 91, versículos 11 e 12. E essa tentação, gente, tem a ver com a confiança de Jesus no Pai. Tem a ver com a identidade de Jesus. E isso é algo muito importante para a gente hoje. Por quê? Jesus responde, isso é interessante, com o texto de Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Lá no texto de Deuteronômio 6,16 está escrito assim, não tentarás o Senhor teu Deus como tentaste em Massá. O que é isso? O que é Massá? Dá uma olhada lá em Êxodo capítulo 17, depois. Tem uma situação ali que o povo fica desconfiado de Deus. Desconfiaram do cuidado de Deus. Não vai ter água. O Senhor não vai proteger a gente. A gente chegou aqui para morrer no meio do deserto. Gente, o povo fala isso lá no Êxodo depois de sair do Egito, depois do mar abrir, depois de Deus derrotar os soldados egípcios, ou seja, depois de várias provas do cuidado de Deus, o povo duvida de Deus, o povo acha que Deus não vai fazer. E aí Deus fala isso, olha, Moisés fala isso, não tentem a Deus, ou seja, não duvidem do amor de Deus, esse é o ponto. O que Jesus está dizendo aqui é, ao contrário daqueles no passado, Satanás, eu não duvido do amor de Deus por mim. Eu tenho convicção daquilo que eu acabei de ouvir há poucos dias atrás, no meu batismo. E é o texto de Mateus capítulo 3, versículo 17, quando Deus fala para Jesus, você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho todo prazer. Então assim, Jesus não tinha dúvidas do amor de Deus por ele, e eu e você também não precisamos ter dúvidas do amor de Deus por nós. Muitas vezes o nosso coração pesa para algo que nos afasta de Deus, para algo que não glorifica a Deus, para algo que não é a palavra de Deus, não é recomendado pela palavra de Deus,
porque a gente está de alguma forma querendo a aprovação de alguém, querendo o suporte de alguém, o carinho de alguém, o apoio de alguém, e aí a gente abre mão de Deus, da palavra de Deus, em busca daquela aprovação, quando a gente esquece que nós já fomos aprovados por Deus como seus filhos. Deus já nos ama, Ele fala para mim e para você também. Diego, você é o meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. E você precisa de mim, Diego, para lidar com as tentações que você sofre. É isso que Deus fala para mim e é isso que Deus fala para você também. Nós não precisamos duvidar do amor de Deus. A nossa identidade está em Deus. E essa é uma tentação que fala muito sobre isso. E finalmente a terceira tentação, caminhando aí para o final, não é? É a tentação do reconhecimento. E é muito interessante isso, porque isso não poderia ser mais atual, né, gente? A gente vive a era do Instagram, a era das redes sociais, do Twitter, do Facebook e por aí vai. Todos nós, de alguma maneira, queremos ser vistos, queremos ser reconhecidos, queremos ser seguidos. E o diabo põe aquela tentação diante de Jesus. Jesus, olha só, não é? Todos os reinos do mundo, né, vão se curvar diante de você, toda a glória do mundo estará diante de você. Basta que você se prostre diante de mim. É o que diz o diabo. Ou seja, gente, sabe o que o diabo está oferecendo aqui para Jesus? Um atalho. Sabe um atalho? Quando você vai cortar caminho, né? Tem muito macete no videogame, né? Um atalho para você avançar na fase e tal, né? Então assim, que atalho é esse, Diego? É o atalho da glória, da coroa sem cruz. Para cruz para quê? Vai para a cruz para quê? Vai morrer para quê? Vai sofrer para quê? É só você se prostrar diante de mim. Gente, essa é uma tentação muito forte. Por quê? Ainda hoje a gente é tentado por isso. Não é? A gente está, de alguma maneira, sendo tentado pelos atalhos diante de nós. E Deus fala, né? E Jesus fala, não tem atalho, Satanás. Eu preciso é me curvar diante de Deus. Eu não tenho que seguir o atalho que você está me oferecendo, seja ele para onde for, não é? Eu tenho que seguir o caminho que Deus está colocando diante de mim. Porque veja, gente, né? É importante a gente ser reconhecido? É claro. Se você fez qualquer coisa legal, né? Tirou um 10 naquela prova difícil, né? Cumpriu alguma tarefa que alguém esperava de você, aí alguém te deu um abraço, falou, pô, parabéns e tal, pô, é legal pra caramba a gente ser reconhecido, show de bola, nenhum problema. A questão é, o que nós estamos dispostos a fazer para alcançar esse reconhecimento? Esse é o ponto aqui. O que nós estamos dispostos a negociar, sobretudo no que diz respeito à palavra de Deus, à vontade de Deus para a nossa vida. Será que a gente vai cair na tentação de adorar algo ou alguém? E a gente sabe que adorar é se render, né? Adorar é fazer a vontade. Diferente de Deus para conseguir esse reconhecimento. Gente, vamos parar por aqui, né? Que Deus abençoe a gente e nos ajude a perceber como esse encontro de Jesus com Satanás ainda hoje fala profundamente às nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse tempo aqui. Obrigado pela tua palavra, porque ela fala ainda hoje profundamente ao nosso coração. Nos ajude, Deus, a identificar as tentações diante de nós e na força do teu Espírito, Senhor, possamos vencê-las para a glória do teu nome. É como nós oramos, no nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que venceu todas as tentações. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe. Até a próxima, viu?